Olá, vamos para mais um vídeo sobre como ficar rico começando tarde. Por exemplo, começar aos 50 anos. Eu sei que para um grande número de pessoas, falar esse tipo de coisa é algo que não bate com aquilo que as pessoas pensam. Porque no sentido, digamos assim, de cronologia, as pessoas pensam o seguinte: bom, a partir dos 40 anos, praticamente o que tinha que ser feito já foi feito, tem muitas conversas nessa linha. Mas na verdade, isso é um grande engano, é um processo que precisa ser desfeito. Porque quando você tem 40 anos, recém você chegou no nível de maturidade para as grandes coisas da vida, ou seja, em termos de realizações, em termos de concretização. Após os 50 anos, tem muita coisa pela frente. Você, por exemplo, vamos pensar assim, e de forma bem objetiva, se você tem 50 anos ou em torno de 50 anos, se você imaginar 15 anos para a construção de alguma coisa, ou 20 anos até, é um tempo bastante considerável para fazer muitas coisas. Agora imagine o contrário. Quando você fizer a conta ao contrário, se você tem 50, imagine como é que você era 15 anos atrás, com 35 anos. Tá? Você tem a maturidade hoje que você tinha aos 35? Na verdade, a maturidade, seguindo até alguns estudos de pesquisas que definem para o homem e para a mulher, que isso acontece pela faixa ali dos 35, 38, 40 anos. Então esse é o início. Se você não iniciou aí, não tem problema. Você tem 50, você se deu conta agora e a partir daí você começa a mudar então aquilo que não foi feito. Claro, você vai ter que correr um pouquinho mais e esse é do processo. Mas tem um espaço gigante aí para você recuperar isso. Bom, então é sobre esse objetivo que eu quero falar hoje aqui. Então eu vou falar em 6 pontos importantes. Você vai ver aquilo que você precisa então criar de compreensão, se ainda falta, da importância disso e se convencer, e depois, de forma prática, você conhecer os 2 únicos caminhos que levam você para isso, para esse objetivo. Muito bem, mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, tá? Deixe o seu like, faça os seus comentários, passe esse vídeo para aquelas pessoas que você considera que sejam seus amigos próximos e que possam tirar proveito disso. Conheça os meus programas de mentoria, meu curso de finanças e para tudo isso, link aí na descrição desse vídeo. Beleza, então vamos ver. Primeira coisa então importante a fazer nesses 6 passos que eu quero falar aqui, de como você então virar a chave, você mudar de paradigma, é o seguinte: primeiro, concentre-se no seu objetivo. Seu objetivo é ficar rico mesmo tendo 50 anos. Então, concentre-se nisso e aproveite também para não se comparar com outras pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua história e tem as suas crenças, então cada pessoa é uma pessoa. Concentre-se só em você, tá? E não se culpe por não ter começado no tempo que você imagina que poderia ter sido. Não faça isto, tá? Não desacredite o processo que você está começando a construir. Bom, invista em você mesmo, então, né, com foco e com a vontade de você ter mais educação financeira e mais conhecimento. Concentre-se, então, no seu objetivo, seguindo, então, essas dicas aqui de você se preparar, então, com foco. Muito bem. Número 2 é criar o hábito de poupança, de economizar. Então, isso não é um hábito muito fácil, né? E o grande problema é que não fomos ensinados. Então, para criar o hábito, você tem que pensar em começar pequeno. Então, comece pequeno, trabalhe então para aumentar essa parte pequena que você tem. Tá? Se você tem R$3.000 de renda, tem 10%, são R$300, pode ser pesado no início. Então, diminua. Pegue a metade disso, 5% para começar. Então, no caminho de aumentar esse percentual no decorrer da sua vida. Sabe que todos os ricos e milionários fizeram isso. Começaram pequeno e foram crescendo. Ao invés de buscar, então, ações para investir e ter um ganho rápido e acelerar o processo, não faça nada disso. Se concentre, se dedique em fazer, então, o aumento dos seus ganhos. E o aumento dos seus ganhos ocorre, por exemplo, se você tem um trabalho que você é assalariado ou que você recebe pro labore, enfim, faça com que esse trabalho que você desenvolva, ele seja mais valorizado, se especialize mais, faça com que ele se qualifique mais. Então, essa é uma forma de aumentar os seus ganhos, independente da idade que você tenha, tá? Não pense que isso só acontece aos 20 anos, aos 30 anos.
Tá? Bom, então tudo vamos fazer nessa linha de a partir dos 50 anos. Melhorar os seus ganhos pode ser então no seu trabalho, né, pela sua qualificação, ou pode ser então também por criação de renda extra. Duas formas. Então você vai criar o hábito de poupança, se valorizando, aumentando os seus ganhos. Número 13 é ter uma visão clara. É fazer a pergunta por quê? Por que você deseja ser rico? É para você ter uma renda passiva, você ter a liberdade financeira? O que isso representa para você? Esta pergunta é extremamente importante porque ela é o fator de motivação para você seguir sempre, independente das situações que você possa enfrentar de adversidade. Bem, quando você sabe o porquê, você tem motivação. Tá? Em essência é isso. E você tendo motivação, você então vai saber superar momentos difíceis que possam estar acontecendo na sua jornada aí pela frente. Número 4 é cortar gastos. Bom, aqui é interessante porque se você tem 50 anos, você já adquiriu um processo de, digamos, de amadurecimento, de experiência, e a sua renda atualmente não é a mesma renda que você tinha no início da sua jornada do ganhar dinheiro, né? Você certamente tem uma renda maior, cresceu nesse período, e essa renda então tem um outro lado, o lado dos gastos. Provavelmente hoje você tem um comprometimento da renda maior do que você deveria ter, tá? Para começar agora. Então, se dê conta disso, faça uma avaliação disso. O quanto tem de comprometimento que possa ser diminuído. Principalmente os 3 grandes gastos, que é moradia, transporte e alimentação, né? Isso via olhando um orçamento, né? Botando os números num papel da sua conta. Então, cortar gastos significa ver então aquilo que dá para você tirar dessa renda que você está comprometida, né? E colocar ela para investimentos, para guardar e fazer a sua caixa forte do dinheiro lá na frente. Bom, seguindo então, antes de encerrar, tem mais 2 grandes pontos. Se você entendeu essas 4 partes, que é concentrar no seu objetivo, criar o hábito de poupar, ter uma visão clara e cortar gastos, tá? Então, as 2 últimas partes, elas vão fechar com o que você precisa para essa construção de riqueza. As 2 formas únicas de alcançar a riqueza é você ser dono do seu próprio negócio, ou seja, você ser um empreendedor, ou você viver de rendas sendo um investidor. Vantagens do empreendedor. Você está começando. Então, o que você tem de vantagens como empreendedor? Se você, então, está começando tarde, você tem a idade a seu favor, né? E outra coisa, nesse momento, você tem a experiência valendo mais do que o diploma. É você saber na prática como fazer as coisas. Você adquiriu ao longo da sua vida muita experiência. Bom, então esse é um ponto a seu favor. Você tem mais de 50 anos, você tem experiência e com isso você lida melhor com as adversidades. Mais um ponto a seu favor. Outro aspecto extremamente importante é você ter paciência para ir construindo aos poucos. Então, esses atributos pessoais, eles são altamente favoráveis para o empreendedor. E por fim, o seguinte: para ser empreendedor, exemplo, você tem uma especialização, né, em algo que você fez durante a sua vida, ou no seu trabalho, ou você como autônomo, você tem um sonho antigo, ou você tem uma vontade de fazer essas mesmas coisas que você fez por 20, 30 anos numa empresa, fazer do seu jeito. Bom, essas são dicas para você, então, encontrar aquilo que represente melhor essa nova busca, como, digamos, encontrar o tipo de negócio que você se identifica. Muito bem. Por fim, para encerrar, vamos ao 6º ponto, que é o viver de rendas. Então, você tem então as 2 alternativas que eu falei, você sendo empreendedor e você vivendo desse negócio como gerador de renda para você, né, do negócio que você criou, ou você então fazendo aquele processo de economia, guardando o seu dinheiro do seu trabalho, né, durante esse período de projeção de 15 anos ou 20 anos, que é dos 50 para frente, e você aplicando em ativos, ou seja, você viver de renda dos seus investimentos. Como é que você faz isso? Bom, primeiro você tem que definir uma meta. Qual é a meta que você deseja? Se a sua meta é, por exemplo, se você quer ter uma renda de um salário mínimo, então essa é a sua meta mensal. Para fazer a conta,
essa sua meta mensal, e como de modo geral fica mais fácil você trabalhar com uma ideia de 12 meses, ou seja, um ano, há uma taxa de 8% ao ano que eu gosto de usar. Você fazendo a conta desse valor de 1.518 vezes 12, você tem então uma meta anual de 18.216. 18.216 dividido por 0,08, que é essa taxa anual, vai mostrar que você precisa de 227 mil então para ter essa renda mensal. Bom, essa conta é fundamental. Muito bem, você fez a conta e definiu então a sua meta. Essa sua meta como investimento, você vai dar um segmento de construção a ela, fazendo uma carteira de investimento. Então, por exemplo, se você está começando, você pode fazer isso escolhendo 3 ações de empresas. Você está pensando aqui em 15, 20 anos na frente. 3 ações de empresas que se chama de vacas leiteiras, aquelas que são consolidadas, que elas pagam rendimentos, pagam dividendos, melhor dizendo, ao longo de vários anos e que vão continuar pela sua solidez, pelo mercado que atuam, pela sua importância na economia, etc. Bom, 3 ações para começar, 3 fundos imobiliários, tá? Ou 5 ações ou 5 fundos imobiliários, dentro dessa mesma característica, ou seja, busca de ter um volume de patrimônio a longo prazo para pagar a renda mensal para você, aqui nesse exemplo de um salário mínimo. O valor de meta de renda pode ser 5 mil, 10 mil, 15 mil, isso depende de você, depende do seu padrão de vida. Para saber exatamente e calcular de forma quase imediata, eu tenho uma planilha disponível que muita gente já está usando aí, então me pede que eu mando para você. Vamos concluir então com esses 6 pontos, salientando que esses 2 últimos pontos, ou seja, você ser dono do seu próprio negócio, considerando os seus aspectos positivos pela sua experiência, pela sua idade, levando em conta isso, você tem um potencial de alcançar uma transformação na sua vida financeira. Depois você pode fazer com investimentos, conforme eu falei, e pensando no longo prazo em ativos que são esses ativos de ações ou fundos imobiliários. Lembre-se que ações e fundos imobiliários, eles, se pensar no curto prazo, eles têm risco, eles oscilam, mas sabendo que é a longo prazo e estando diversificados em vários deles, você tem um potencial de ganho. Enfim, você viu que você pode ser empreendedor, dono de negócio e saber que você tem então um diferencial que o qualifica para alcançar esse novo estágio na sua vida, que pode ser o estado de riqueza ou de liberdade financeira. Da mesma forma, com investimentos, lá no mercado financeiro, você tem esse caminho. Essa construção é feita, então, com uma carteira de investimentos a longo prazo, considerando ações e fundos de investimentos imobiliários. E antes disso, é bom saber que esses ativos, eles têm riscos quando se considera eles a curto prazo. Então, antes disso, você tem que fazer a sua reserva de emergência. Lembre-se disso. Bom, por fim, concluindo então, nós vimos aqui esses 6 pontos que foram: concentre-se nos seus objetivos, não se compare com outras pessoas, não olhe para trás. Depois você crie, então, o hábito de poupança. Em cima do estado que você tem hoje, abra um espaço para você ter a poupança como hábito, mesmo começando pequeno. Terceiro, uma visão clara. Saiba o porquê que você deseja ficar rico. Você quer tranquilidade, liberdade financeira, enfim, qual é o seu porquê? O como vem depois. Tá? Aqui eu falei um pouco do como e do porquê nesse conjunto todo. O número 4 é gastos. Bom, saiba que se você tem 50 anos, possivelmente você teve um aumento de renda e os seus gastos também aumentaram. Quais deles podem serem reduzidos nesse momento da sua vida? Número 5, empreendedor, que é uma forma, então, de você valorizar a sua experiência, a sua especialização, fazer as coisas do seu jeito atualmente, considerando que você já fez isso nos lugares que você passou. E número 6, por fim, é ser, então, um investidor, considerando antes você ter a sua reserva de emergência. Ok? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha sido importante, somando-se aos demais que já estão por aí. Deixe o seu comentário e a gente vai falando na sequência aí, lá nos próprios comentários, quando eu leio e respondo para você. Tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!